Olá, eu sou o Luiz e você está acompanhando mais um episódio do Ecos do Marajó. Nesse episódio a gente vai conhecer a Casa Marajoara, ou melhor, o Instituto Casa Marajoara, que recentemente tem essa mudança, essa virada de chave. A Casa Marajoara que há 26 anos reúne sonhos, amizades, música e alegria no Marajó. Então, o espaço de circularidade, dessa circulação da cultura marajoara, passa, portanto, a ser uma organização sem fim lucrativo, uma etapa importante e que tem muito a contar a gente sobre esses anos de trabalho, essas parcerias, essas vivências. E quem conversa com a gente é a Aldenora, nossa porta-voz, que vai bater um papo. Aldenora, antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao Ecos do Marajó. Para começar, peço para que você se apresente aos ouvintes e conte um pouco da sua trajetória e da sua relação com a Casa Marajoara. Meu nome é Aldenora Pena, eu sou educadora, tenho 53 anos, moro em Belém, mas tenho uma relação muito grande com o Marajó. Há cerca de 26 anos, ou mais de 26 anos, eu e o meu marido, na época nós éramos namorados, e viemos conhecer o Marajó. E daí não teve mais volta, né? A gente, sempre que tinha um feriado, sempre que tinha uma folga, a gente vinha, e a princípio ficávamos em hotéis aqui, né, próximo de onde é a nossa casa, e depois a gente foi constituindo, né, compramos o terreno, e isso tudo, pensando vendo esse encantamento que a gente tem pelo Marajó, pela cultura, e é uma representação da região amazônica que a gente tanto valoriza, que a gente tanto preza. E aí isso fez com que a gente resolvesse vir constituir a casa e posteriormente vir morar aqui, né? Certo. Para quem está ouvindo pela primeira vez, conte o que é a Casa Marajoara, como ela surgiu, qual tem sido o papel na valorização da cultura marajoara desses 26 anos. A Casa Marajoara, ela surge como um sonho que a gente começou a desenvolver aqui, né? A gente vinha sempre que tinha um feriado, sempre a gente conseguia, a gente trazia os amigos, fomos aumentando cada vez mais, né, a leva de amigos que a gente trazia, família. Meu filho, primeira vez que ele tomou banho no rio, numa praia, foi em Joanes. Então toda essa referência do Marajó, de Salvaterra, o meu filho constituiu aqui. E aí, nessa questão da gente começar a trazer os amigos, começamos a fazer shows, final de ano em casa, a gente trazia um grupo de carimbó. Foi aí, nesse modo, que a gente conheceu o mestre Damasceno, que nos deixou, infelizmente, que depois virou um amigo nosso, de estar sempre aqui em casa, da gente sentir muita falta dele quando ele se foi. E assim, a princípio, a Casa Marajoara, inclusive meu filho chamava de Casa da Felicidade, porque aqui a gente vinha, a gente fazia as rodas de carimbó, trazia MPB, então a gente sempre estava fazendo alguma coisa relativa à cultura. Então, naturalmente, a gente foi, né, construindo e valorizando, porque a ideia era a gente chegava em Salvaterra, a gente buscava, né, na praia ou na praça, quando tinha, e a gente ia buscar ver shows, apresentações de grupos folclóricos, e às vezes a gente não conseguia encontrar. Então a gente trazia para casa, começamos a promover. E nisso a gente começou a promover os arrastões, fizemos 2 festivais, e desse jeito, desse modo surgiu a Casa Marajoara. Muito legal. E vimos que depois de mais de 2 décadas de atuação, a Casa Marajoara
passa a ser oficialmente um Instituto Casa Marajoara. Eu queria que tu compartilhasse o que motivou essa transformação e quais são os objetivos dessa etapa agora. Após 26 anos de ações, que a gente pode dizer, feitas informalmente, nós sentimos a necessidade de buscar oficializar a casa, oficializar enquanto uma entidade sem fins lucrativos, que é um instituto, e a ideia é que a gente possa, né, tendo uma personalidade jurídica, que a gente possa estar buscando verbas, concorrer aos editais, para que a gente possa fazer o que a gente faz hoje, mas com apoio e com algum subsídio, né? Porque hoje em dia nós fazemos, mas muito com os nossos bens próprios e lógico, com a parceria de amigos, de grupos, de instituições que já estão formadas, de músicos, inclusive, né, que nos dão todo esse apoio, que muitas vezes vêm, se apresentam sem cobrar cachê, que nos ajudam nessa infraestrutura toda. Então, nós vimos a necessidade de nos fortalecer, e nesse sentido a gente entendeu que formar um instituto seria o caminho para isso, para que a gente possa estar de forma oficial, se eu posso dizer assim, tá desenvolvendo ações onde a gente esteja valorizando a Amazônia, valorizando o Marajó, valorizando Salvaterra, né, pensando em como que a gente valoriza isso tudo, trabalhando a questão do pertencimento do povo marajoara e do povo paraense em si, né, e preservando esse bem maior que a gente tem. Certo. O lançamento do Instituto acontece no terceiro Arrastão Cultural de Salvaterra, entre os dias 16 e 18 de julho agora. Conte pra gente o que está sendo preparado e qual a importância desse momento para a cultura e para a comunidade. Esse ano de 2026, a gente retoma os arrastões culturais. Nós chegamos a fazer duas versões, né? Primeiro e o segundo, fizemos mais 2 festivais Marajoara, depois a gente fez o FENSE em 2023, junto com o companheiro Alfredo, e em 2026 a gente retoma os arrastões com o terceiro arrastão cultural de Salvaterra. E assim, ele traz uma constelação de apresentações, de artistas. Então a gente pode dizer que a ideia do terceiro arrastão, além de retomá-lo, é valorizar a cultura própria de Salvaterra. Nós estamos trazendo o Boi Sete Estrelas, o Balanço de Maré, de lá de Joanes. Estamos trazendo também o grupo Tambores do Bacoval, que é de Soure, o grupo Cruzeirinho, também que é lá de Soure. Mas além deles, nós também estamos trazendo convidados que também têm essa mesma pegada, que acreditam nos mesmos sonhos, os mesmos ideais que a gente, né? Então a gente são parceiros que trabalham junto com a gente, né? Então a gente traz o Boi Marronzinho, que é da Terra Firme, que tem um trabalho fabuloso lá e aqui também, que é nosso parceiro desde sempre. Vamos trazer também o conhecidíssimo Arraial do Pavulagem, que vai levantar essa praça, vai fazer Salvaterra dançar muito boi no dia 16. E também fechamos com a banda Pé de Cerrado, que na sua turnê de 25 anos de criação escolheu o Marajó, escolheu Salvaterra, escolheu o terceiro arrastão cultural de Salvaterra como parte da sua turnê, da sua comemoração de 25 anos. Então o terceiro arrastão ele é uma celebração da cultura e do Marajó.
Além disso, também nós teremos, né, o luau na Praia do Portinho, no dia 17 à noite. E aí, o luau, ele é uma atividade que a gente fazia desde sempre. A gente vinha para cá e ele começou com as outras ações também, muito tranquilo. A gente, cada um levava sua cadeirinha para lá, a gente botava um voz e violão. Então a ideia do dia 18, dia 17, né, do luau, é que ele seja uma coisa bem intimista, já mais calma, já baixando já baixando o tom, né? E também nós teremos a vivência lá na comunidade de Mangueiras, que é uma vivência junto com os companheiros do Boi Sete Estrelas, e que a gente vai fazer uma conversa sobre isso, com a participação do Boi Marronzinho. Então nós vamos ter um final de semana cheio de muita atividade, de muita cultura, de muito conhecimento e de muito crescimento, né? Valorização mesmo da nossa cultura. Muito legal que está sendo pensado. Parabéns pela iniciativa. Aqui um espaço para suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer ao programa Eco Marajó pela oportunidade, por ter nos chamado, por ter despertado, né, para a gente poder estar anunciando, estar divulgando essa atividade que é muito preciosa para a gente, né? E convidar a todos que estão ouvindo esse programa para participar do terceiro arrastão, que vai ser no dia 16, quinta-feira agora, e 17 e 18, aqui na cidade de Salvaterra e na comunidade de Mangueiras, que também é em Salvaterra. Todos estão convidados, venham, apreciem, curtam e levem só as boas imagens, a valorização da cultura, e voltem sempre. Tá? Nós agradecemos muito a presença de todos e queremos que todos que venham para o terceiro arrastão venha de coração aberto, venha pensando que esse é mais uma ação para valorizar a nossa cultura, a cultura marajoara, a cultura amazônica, para que a gente possa engrandecer o pertencimento do povo marajoara e também do povo amazônico, né? Por toda essa riqueza que nós temos na nossa região, que ela seja valorizada por todos nós. A gente conversou aqui com Aldenora Pena, porta-voz aqui da Casa Marajoara, iniciativa importante do Marajó, que passa uma formalização aqui que certamente vai fortalecer o trabalho deles, mas também o próprio movimento, o espaço marajoara dessa parte aqui de Salvaterra, que a gente pôde conhecer um pouco melhor esse trabalho. Então agradeço a você pela sua participação e agradeço também aos ouvintes, a você que ouviu até aqui. Fique à vontade para interagir, comentar aqui, sugerir novos convidados, convidadas e também temáticas que você considera relevantes. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.